Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre a questão 908 de O Livro dos Espíritos, onde temos a seguinte pergunta proposta por Allan Kardec: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E temos a seguinte resposta dos Espíritos: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E segue-se no comentário de Kardec, onde ele nos diz que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Nesta questão, temos o tema paixão tratado sobre outro aspecto, que é o de que podemos e devemos nos utilizar dessas alavancas para aumentar a nossa vontade na execução do bem e das boas obras. Mas para que isso aconteça, é necessário de nossa parte a vigilância para com as nossas necessidades e os nossos sentimentos, pois, como está disposto na questão de O Livro dos Espíritos, o excesso e a exageração dos impulsos naturais é que fazem com que incorramos no erro. Para que essa tarefa de manejo dos nossos impulsos seja bem-sucedida, uma das principais ferramentas que devemos nos apoiar é a reflexão, pois quase sempre o erro e os desvios surgem de atitudes irrefletidas e feitas sem que nos utilizássemos de nossa razão e de nosso senso moral. E a reflexão pode ser feita de inúmeras formas. Quando desabafamos ou expomos os nossos argumentos, estamos refletindo o que se passa em nosso íntimo e contando com o apoio do outro em nossa tomada de decisão. Mas se o outro falha na cooperação com os nossos intentos, devemos nos lembrar de que o nosso pensamento é também um meio de comunicação direta com Deus e com os espíritos que nos amparam nos momentos difíceis. E esse canal é sempre amplificado quando contamos com nobres sentimentos na exposição de nossos anseios e dificuldades. Portanto, seja qual for a nossa falta moral, abrindo brecha para as más influenciações, temos outras tantas alavancas que nos auxiliam para o fortalecimento de nosso caráter e nossa elevação constante. Por isso concluímos com a recomendação de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz, entre a coletânea de preces espíritas, alguns conselhos para resistirmos às más inclinações. Ele diz: quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal.
mas cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.